Boa tarde, bom dia, na verdade, né? Para quem não me conhece, meu nome é Wendy Andrade, eu sou gestora pública, cientista política e trabalhei no município de Águas Lindas de Goiás durante o ano de 2013 até 2020. E a experiência que eu vou trazer hoje para vocês é sobre o caso da Lei Aldir Blanc. Durante o contexto que eu fui servidora do município, eu estive como secretária de Cultura no ano de 2018, ou 2020, e nesse contexto a gente teve o desafio de aplicar a política pública, e foi quando eu tive que ter vários desafios para fazer essa implementação da política. Só um momentinho que eu vou passar aqui os slides. Hoje a gente vai ver, basicamente, as características das organizações no setor público, as alternativas para a execução das políticas públicas e as ferramentas gerenciais utilizadas, tudo isso no contexto da Lei Aldir Blanc. No caso, eu vou explicar para vocês um pouquinho do contexto da lei, antes da gente passar para as ferramentas. A Lei Aldir Blanc, né? Aldir Blanc Mendes, eu trago essa frase dele, né? O tempo, no fundo, é uma eterna criança, que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vou poder me esquecer. Aldir Blanc, ele foi um poeta, um compositor, e antes dele entrar nessa carreira artística, ele era médico. E aí ele abandonou e foi para a área artística. Ele compôs com Elis Regina, João Bosco, e também com Gonzaguinha, dentro do movimento universitário. E aí teve o contexto de pandemia, né, no início do ano passado, e aí foi quando ele veio a óbito, no dia 6 de maio. Ele foi o primeiro artista a vir a óbito no tempo da pandemia, logo que ela começou. E aí, nesse contexto, o setor artístico já estava paralisado, né, por conta da questão das políticas públicas. Vários artistas se aglomeravam, então era uma atividade que não podia ser executada nesse contexto. Então, a deputada Benedita da Silva, na época, ela já tinha começado a fazer a proposição da lei no dia 26 de março, que era a Lei de Ações Emergenciais para o Setor Cultural. E aí essa lei foi sancionada meses depois, no dia 29 de junho, e ela levou o nome do Aldir Blanc, em homenagem a ele, né? No caso, eram recursos de 3 bilhões para os estados e municípios, para eles aplicarem diretamente no setor cultural, que foi um dos principais afetados durante essa época da pandemia. Depois disso, eu vou apresentar para vocês a parte da visão da política pública mesmo, que é as fases da Lei Aldir Blanc no ano passado. Como vocês podem observar, ela foi aprovada só em junho. Então, demorou um pouco, né, de quando teve a pandemia, a proposição da lei foi em março, até ela ser aprovada e ter a regulamentação, demorou muito. E aí, isso, de certa forma, comprometeu a execução da política pública na época e também até o acesso dos recursos pelos artistas. A lei foi aprovada em junho, e aí, a partir dela, a liberação de recursos só foi autorizada em julho, um mês depois. E aí, o governo federal lançou a lei, mas ela teve muitas dúvidas ainda, os artistas não conseguiram vislumbrar, muitos gestores públicos também não conseguiram entender melhor como que ficou a execução dessa lei. E aí, o governo federal ficou de editar um decreto, que só saiu em agosto, né? E aí, esse decreto,
ele tinha também prazos muito curtos, né? Em agosto, o governo federal já determinava que a gente tinha que destinar esse recurso para os artistas até o dia 31 de dezembro, e por meio disso ele determinava que tinha que ter a criação de um cadastro cultural por parte dos municípios, né? E lembrando que na pandemia, muitos servidores foram afastados porque eram do grupo de risco, muitos servidores, por exemplo, tinham servidoras grávidas, tinham pessoas que eram idosas. Então, o setor público, de certa forma, na hora de executar as políticas públicas, também foi muito afetado, não só na área da saúde. Teve muita gente que não pôde continuar trabalhando presencial. Muitos municípios tiveram que fazer adaptação de home office. Isso quando tem, né? O home office ele virou um privilégio nesse contexto, porque não eram todos os municípios que tinham esses processos eletrônicos, e até hoje não é a realidade do país, assim. Então, foi algo muito complicado nesses aspectos. Os servidores tinham que continuar indo trabalhar, ou em revezamento ou não. E, às vezes, isso afetou muito a saúde pública deles e a saúde mental também. Eram muitas demandas, eram todas urgentes. Tinha gente que começou a ser infectado com Covid, então eram baixas também, né? Infelizmente, a gente perdeu pessoas nesse contexto. E a gente também perdeu servidores, porque um adoecia e o outro voltava, um adoecia e o outro voltava. Então, a equipe ficava deficitária. Nesse contexto, eu também tive Covid, e aí a secretaria teve que ficar uma semana fechada, e aí tudo isso comprometeu muito a execução da política pública na época. E aí, eu vou falar dos principais desafios aqui, mas eu vou mandar um linkzinho aqui para vocês, para ver, só para saber o que vocês entendem por política pública aqui. Deixa eu só ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, né? Se não der, vocês vão interagindo no próprio bate-papo aí. Deixa eu só... Essa aqui foi só de stream, né? Deixa eu tentar aqui. Só deixa eu ver se chega para vocês aí. Enfim, não deu certo aqui. Eu ia mandar um link aqui para o pessoal. Deixa eu mandar aqui para ver se chega. Mas eu ia perguntar para vocês, quem estiver interagindo aí, que vocês entendem com o termo de políticas públicas e o que vem na mente de vocês quando a gente fala a palavra burocracia. E aí, se vocês puderem ir respondendo aí, só para a gente ter essa interação. Era nessa ferramenta do Slice, né? Geralmente é uma ferramenta que a gente usa também para pegar um pouquinho sobre a questão do pensamento da galera, e não precisa ser nominal, né? Não fica identificado quem colocou a respostinha, né? E aqui, conforme as pessoas digitam e dão enter, ele vai colocando as ideias, né? Mas vamos ver. Eu acho que não, pelo jeito, vou dar só 2 minutinhos para ver se dá tempo de responder alguma coisa, mas se não der, não tem problema não. Deixa eu passar aqui para a apresentação enquanto isso. Nesse contexto da Aldir Blanc, a gente teve os desafios, né, principais, que eram um plano de ação. A gente tinha baixa orientação para fazer esse plano de ação. O governo federal determinou que a gente tinha que traçar um plano, e esse prazo era curto, muita gente não tinha entendimento, a gente tinha que ler bastante, se inteirar com a CNM, se inteirar com os outros municípios. Foi uma coisa interessante por isso que a gente teve que fazer várias empenhos
com várias áreas do governo, os recursos humanos escassos, né, como eu falei, e a gente estava no contexto de encerramento de mandatos, então até nisso também as equipes estavam alocadas em outros setores para fazer fechamento de contas, preparar os documentos para os tribunais, tudo isso demandava recursos humanos, então, além disso, também tinha a pressão externa da categoria artística. Em Águas Lindas a gente teve o Fórum de Cultura, que foi uma coisa muito interessante que acabou mobilizando a categoria lá, e foi interessante também porque a gente conseguiu ver a força da cultura dentro do município, né? Porque às vezes a gente era muito cooptado pelo DF, o DF às vezes acabava migrando, né? Fazendo com que a população de Águas Lindas também se demonstrasse, se destacasse nesse outro estado. E o Goiás perdia muito a categoria artística para o outro estado. E a comissão de execução, a gente teve que elaborar uma equipe híbrida, e o mais difícil também foi alinhar essa equipe, porque a gente tinha que fazer o alinhamento interno da equipe e ainda conseguir dar esse respaldo para a população, nesse contexto. E o calendário dos editais também, que foi acho que o mais desafiador de todos, assim, porque a gente tinha que entender das administrações públicas, a questão dos chamamentos, e tudo isso não tinha um tempo tão hábil para mais de 30 dias, por exemplo, igual geralmente a gente faria uma licitação, né? E aí as metodologias que a gente aplicou, principalmente, né, quando eu estava lá à frente, foi essa de objetivos e resultados-chave. Quando eu cheguei lá na secretaria, eu tenho que dar outro contexto também, né? Eu era servidora até então eu só trabalhava no setor de planejamento até meados de agosto para setembro, mas a gente do planejamento ficou extremamente envolvido com a política, né? A gente teve que fazer essa ação dentro do planejamento, porque a Secretaria de Cultura estava paralisada, e aí foi quando me nomearam como secretária, eu fiquei como interina. E aí, o que teve de mais dificuldade na época foi justamente por isso, porque o alinhamento com a equipe interna que tinha foi o mais complicado. As pessoas não estavam engajadas, as pessoas só queriam continuar da forma que estavam, o contexto, né? Por exemplo, tinham secretarias que ficaram paralisadas pela pandemia, então, quanto menos trabalho nesse contexto, era melhor. E aí, as apresentações da Aldir Blanc, a gente teve que fazer o treinamento com eles, de início. Então, a gente fez um treinamento muito interessante, eu tinha chamado um amigo meu, que era o Alexandre, para a gente fazer um treinamento que ele mesmo chama ele era de liderando mudança no setor público, né, que ele tinha feito na época, né. E aí, foi muito interessante, porque ele fez uma dinâmica com as servidoras, ele também é servidor, né, ele fez uma dinâmica com as servidoras, apresentou os desafios principais que a gente tinha, e aí, no final, ele conseguiu sensibilizar a equipe no sentido de explicar a importância da gente estar alinhado num objetivo único. E teve muita resistência, claro, né? Até parece. Cheguei ontem, né? Então, foi muito complicado nesse contexto. E também teve a questão do acolhimento e a comunicação não violenta. Passei por situações que as servidoras tinham dificuldade com os horários, tinha uma que tinha um filho especial, por exemplo. Então, tinha essa questão de flexibilização. E o embate físico também era muito forte, né? Às vezes eu chegando, a questão de reconhecimento de autoridade era algo muito dificultoso. E eu tive que tentar manter essa comunicação. Eu não gosto da linha mais autoritária, né? Muito porque talvez eu seja mais nova, então as pessoas com quem eu estava na liderança, eu era mais nova e as pessoas eram mais velhas que eu. E geralmente eu tenho um certo receio e respeito aos mais velhos. E acabava que eu não conseguia ser tão autoritária. E desse modo acabou dando certo, porque eu me coloquei para ouvi-las e também me coloquei para sensibilizar a questão das ações, mas também não deixei assim aquela coisa correr frouxa de tá tudo do jeito que tá tudo certo. Não, consegui de certa forma explicar as regras e explicar que eu precisava delas, né, para esse desenvolvimento dessa ação. E a reunião de ponto focal também, a gente fazia revisão das ações e atividades, porque para uma cabeça só tudo é muito, muito difícil. Então, nessa questão de política pública,
e no gerenciamento dessa questão, é importante que todo mundo e todos os setores estejam alinhados e todos eles estejam acompanhando ou estejam sensibilizados com as ações. Isso também gera mais engajamento da equipe, as pessoas precisam, entendem e passam a participar mais e até contribuir no processo. Então, geralmente, quando eu apresentava essas ações que tinham que ser feitas, os outros passos eram muito mais rápidos, né? Geralmente a equipe mesmo já conseguia visualizar o que tinha que ser feito, os prazos, a equipe já conseguia entender o que precisava ser feito dentro de um determinado processo, qual documento tinha que providenciar, e geralmente elas já estavam integradas nesse contexto. E aí esse alinhamento também aconteceu de fazer a explicação das ferramentas que a gente ia utilizar e também explicar para elas como que era a forma mais fácil e mais rápida, né? Porque também a gente tinha questão de resistência com relação a tecnologias, né? A pandemia trouxe isso para todo mundo, né? Todo mundo teve que se adaptar à questão de trabalhar online, todo mundo teve que se adaptar à questão de fazer as coisas à distância, isso também foi uma coisa que eu imagino que para mim foi um pouco complicado, mas para quem é da geração que não cresceu dessa forma como a gente que tem crescido, é muito mais dificultoso, né, se apropriar dessas atividades e não sentir essa dificuldade, né, foi bem complicado, mas eu percebi uma certa adesão do pessoal. E as outras técnicas que utilizou também foi a questão de mapeamento dos processos, porque dentro da administração pública, a gente, infelizmente, tem muito essa questão de achar que o processo é A, B, C. A gente, por exemplo, vai estudar na lei que tem que passar por requerimento, aprovação, e depois dessa aprovação vai e publica o edital. Só que dentro desse contexto tem várias nuances. Vai ter algum documento que precisa da assinatura de pessoa A, B ou C. Então, a gente teve uma sabedoria de tentar mapear primeiro os processos que precisavam, e dentro desse processo a gente tentou mapear também as pessoas que estavam envolvidas, né? As funções formais e informais, porque geralmente, às vezes, uma função quem faz é o determinado secretário, mas quem confecciona o documento, quem às vezes agiliza esse processo vai ser um outro servidor. Então, quando a gente se adiantou de ir lá e explicar que ia fazer essa ação, que ia chegar esse processo, a gente primeiro já chegou avisando, vai chegar processo tal, na data tal, o governo federal deu até o final do ano, então quando chegar tem que estar bem ágil nessa questão, e se tiver alguma coisa que tem que fazer agora para evitar os erros, eu gostaria que vocês me informassem. Então a equipe da prefeitura como um todo, na época, foi muito sensível nisso, e aí deram todos os mecanismos, né, necessários, pelo menos para evitar erros, para os processos não voltarem, porque, infelizmente, dentro da administração, os erros acontecem bastante, e não necessariamente é por, deixa eu colocar, incompetência, é justamente porque, como não é gente suficiente no contexto de pandemia, e tudo é urgente, nesse contexto, a taxa de erro, a pressão para você fazer alguma coisa, e ainda fazer dentro do prazo, e fazer sem erro, isso aumenta o erro. Então, esse contexto foi muito complicado de se trabalhar e foi justamente o que a gente tentou mitigar, fazendo esse mapeamento, né? E as metodologias também, a gente também, essas ações e resultados, né? A visibilização desses processos. A gente deixou tudo isso visível, a gente fazia os calendários das equipes e os calendários dos editais. Então, tinha os post-its, né, que a gente tentou fazer de uma forma bem pedagógica, e aí cada post-it a gente visualizava, a equipe toda visualizava, prestava atenção nas datas, e via também o que era possível dentro das possibilidades delas, né, por exemplo, vocês acham que iam conseguir analisar essas documentações aí em 2 dias? E aí a equipe de verificação falava, não, 2 dias é muito puxado, eu acho que não dá tempo, e para verificar e passar e até digitalizar, acho que a gente vai precisar de mais prazo. E aí a gente tentava adequar o prazo de acordo com a realidade, também pensando na quantidade de inscrições, né? E tinha também os acompanhamentos do calendário, essa visibilidade também das datas era muito importante, porque às vezes quando a gente deixa só na nossa cabeça,
não dá muito certo, porque a gente fica ansioso, e aí quando a equipe toda vê, ela entende que é possível ter um engajamento maior, e eles vão dar um gás por si só maior para chegar nessas ações. E essa definição de fases internas do edital era uma questão dos documentos necessários internamente, né? Por exemplo, eu vou fazer um edital, eu vou precisar, lá na frente esse edital vai gerar um termo que vai ser assinado pela pessoa que ganhar. Então, a gente se adiantou também nesse contexto, de já elaborar o termo, de já preencher de acordo com os dados das pessoas, porque conforme as pessoas fossem chegando para assinar esses termos, a ideia era também não perder tempo para chamar a pessoa e editar depois, pedir para a pessoa trazer a documentação depois, a gente já pedia para a pessoa trazer antes, ou mandar esses documentos antes, para a gente já fazer a elaboração desses termos, né? E aí, depois, a gente passa aqui para as ferramentas ágeis mesmo, assim, do que os principais componentes desse processo burocrático. Basicamente, eu creio que a maioria das pessoas ou dos municípios passaram a utilizar mais as plataformas do Google, né? E é justamente o que a gente se apropriou mais na época. O governo federal falou que a gente tinha que fazer um cadastro cultural, então a principal plataforma utilizada tinha sido o Google Planilhas, e ele era atrelado, de início, a gente tentou utilizar um site específico, que era da própria instituição, um site governamental, mas era mais pensando na questão institucional mesmo, pensando nos dados. Porque na época, eu não sei se vocês chegaram a ver algo sobre, mas a gente não tinha muito conhecimento sobre os dados das pessoas dentro do Google Forms, né? E aí a gente teve esse cuidado no início, e o site específico, ele fazia o cadastro e a partir disso a gente mandava para uma planilha. E aí esses processos, eles eram mapeados nesse contexto, né? Tinha a verificação de documentação, tinha o cadastramento, e a partir disso que a pessoa passava de fato, para ter uma numeração no cadastro cultural do município, que foi criado também ano passado, né? O início do cadastro foi feito também em função dessa nomeação do governo federal, dessa determinação. E aí também tinham essas reuniões que a gente realizava de alinhamento, e essas reuniões tinham as reuniões internas dentro da secretaria, mas também tem as reuniões que eram com o comitê externo de acompanhamento da Lei Aldir Blanc, que era a classe dos artistas, que a gente poderia dizer que seriam. Então, os artistas a gente tinha que acompanhar, tinha que dar respaldo, como cidadãos mesmo, e também como envolvidos no processo, principal parte interessada também, e o pessoal que ia receber, de fato, esses recursos, né? Então, toda vez que a gente fazia essa reunião de alinhamento, a gente também convidava o comitê externo, e ele era o principal representante da classe artística dentro da instituição, do município, né? E os chamamentos públicos, eles eram organizados, as fases processuais dentro do Drive também, a gente já fazia o chamamento dentro da pasta era a pasta, por exemplo, são coisas muito simples, mas que ajudam bastante, né? Primeiro a gente fazia a pasta de rascunho, e depois passava para a pasta dos oficiais. E a partir dos oficiais tinham as retificações e tinha a fase final do edital já publicado também, que era o mais importante para fazer o acompanhamento, né? E aí tudo isso era em Drive, a equipe ajudava na composição, a gente também tinha uma sistemática de edição simultânea, e isso também ajudava bastante, porque ainda não é... ainda no tempo antes da pandemia, era raro essas ações, geralmente um documento ficava no computador de uma pessoa só. Então, dentro da Prefeitura de Águas Lindas, a gente já tinha uma certa cultura de fazer isso dentro da Secretaria de Planejamento e Orçamento. As outras secretarias, a gente ainda não tinha conhecimento dessa execução de utilizar os documentos. Com a pandemia, isso se acentuou, mas ainda é incipiente. Tem município que ainda não utiliza, ou então só utiliza uma ou duas pessoas e o restante da equipe não consegue ainda se apropriar da ferramenta. E ela é muito, muito interessante, porque vai economizar papel, vai economizar essa questão de ficar mandando e devolvendo e-mail, e geralmente vai ser tudo online, né? Então, isso a gente ganha, com isso a gente ganhava muito tempo, né, na execução.
E a questão de integração da sociedade, né? Da sociedade e governo, né? A gente tinha que fazer a participação acontecer, e aí a gente também teve a oportunidade de deixar formulários, né, de edição de editais, a gente deixou o pessoal mais ciente dos editais que iam acontecer e também sugerirem o que poderia vir a ser um edital, né? E alguns a gente aderiu, que foi um de compra de bens públicos, um edital, que era para as OSCs que tinham CNPJ. E foi interessante esse processo, porque a gente, pelo menos, conseguiu garantir também essa questão da participação de uma forma mais ativa da sociedade, né? E a comunicação assertiva, né? Essa comunicação, a gente tinha que promover a acessibilidade, né, aos representantes do comitê. Então, essas reuniões, elas eram realizadas pontualmente para explicar as fases do processo. Então, a equipe interna tinha que estar alinhada, mas ela também tinha que alinhar o pessoal do comitê, porque a questão da informação é muito sensível, né? Se você passa uma informação errada para o cidadão, se o cidadão chega e ele não entende o que está acontecendo na secretaria, a pessoa chega para pegar uma informação e ninguém sabe passar, isso é muito ruim porque prejudica, né, todo o contexto da política pública, e já é complicado chegar a esse recurso, né, dado essa questão do prazo que a gente colocou ali na frente. E teve também a tentativa de promover as inclusões, né? A gente está num tempo de democracia 2.0, que o pessoal fala que a gente está acessando as coisas pela internet, está participando pela internet, mas a gente tem que lembrar que não é todo mundo ainda que tem esse acesso, os dados móveis e os telefones pré-pagos ainda são a realidade, não é todo mundo que consegue acessar a internet. E aí a gente fez essa facilitação pelo Google, formulários, mas a gente também sensibilizou a equipe interna e treinou para que elas fizessem o cadastro lá dentro da própria secretaria, porque tinha gente que realmente tinha dificuldade e precisava ir lá pessoalmente, né? Então, teve pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o cadastro direto pela equipe, né? Isso também foi um ponto muito sensível e importante também, e geralmente a gente também utilizava os formulários, mas de certa forma já era mais integrado, né? As meninas já tinham mais expertise, conseguiam fazer isso sem muita dificuldade, né? Na hora de subir as documentações. Os resultados, né? Que a gente chegou, de fato, a gente não conseguiu realizar o pagamento na conta bancária em dezembro, né? Chegou dezembro e aí o município não conseguiu realizar esse pagamento. A gente chegou na fase de empenho, que era a obrigação que o governo federal determinou, e faltando uma semana, eu acho, para acabar o ano, o governo federal colocou que esse recurso poderia ser pago efetivamente no outro ano, né? No ano que vem. E aí, sabendo disso, a gente chegou a colocar a tramitação do processo, o processo chegou a ser empenhado, mas na tesouraria mesmo é que ele paralisou, né? E como eles já tinham esse respaldo que não ia trazer implicações, o não pagamento na época, então o pessoal deu prioridades para outros processos e acabaram, né, deixando o meu triste processo de lado. Fiquei triste na época, né? E acabou que o pagamento só foi efetuado esse ano. E essa próxima gestão de agora, que é a gestão do prefeito Dr. Lucas, né, eles realizaram o pagamento, né, do pessoal, os processos já estavam prontos, pronto entrega. E a documentação garantidora que eu falo aqui, né, é a questão do empenho mesmo, né, que é praticamente o reconhecimento de uma dívida, né, que o governo teria com as pessoas que foram contempladas nos editais. Então, a fase de execução do edital foi contemplada, de chamamento, de assinatura dos termos, as pessoas chegaram a fazer todas essas questões, a verificação de documentação foi realizada, e também a questão dos cronogramas, aprovação, tudo isso a gente conseguiu realizar. Foi um período, na verdade, de 3 meses, né? A gente teve também que instituir uma comissão de julgamento, né, dos editais, porque alguns previam a execução de projetos, e foi, assim, muito intenso. Foi quando também teve uma semana que a gente foi a semana que eu achei que não ia dar nada certo, né, que foi a semana que todo mundo da secretaria adoeceu, todo mundo pegou o Covid, acho que 2 ou 3 meninas não pegaram, e aí a gente teve que fechar a secretaria, ficou eu e uma outra menina
a gente trabalhando de casa doente, assim, né, de Covid, e a gente ia até 10, 11 da noite, todo dia, assim. E aí, sábado e domingo, às vezes era sabático ter que ir nesse processo, né? Foi uma experiência muito, muito louca, né? Eu poderia dizer, né? Não sei se eu faria de novo. Talvez pelo público, assim, pela causa, a gente sabe que vale a pena, né? Que você saber que o recurso chegou em alguma pessoa é algo extremamente gratificante, porque era realmente devido, era de fato destinado a eles, né? E deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. E aqui tem a parte da autocrítica, que é muito importante, né, a gente entender dentro da administração pública, que os principais erros que aconteceram foram as falhas na execução dos cronogramas, né? A gente teve nas datas, por exemplo, a gente achou que ia conseguir terminar de avaliar a documentação em 2 dias, não deu 2 dias, teve que fazer retificação para prorrogar para mais 3. Aí, a partir disso, a gente viu também que teve edital que teve baixa adesão e outros editais tiveram alta adesão. O que teve baixa adesão, a gente teve que reabrir, porque o processo de comunicação chegou a ser falho. Eu não sei se é porque alguns artistas não acreditaram, ou na época acho que eles não entenderam a diferença entre o que era o cadastro municipal e o que era, de fato, o edital de premiação. Então, muitos artistas também confundiram, eles acharam que estar no cadastro já garantia a premiação, mas era em 2 processos, então tinha que estar no cadastro para receber a premiação, que era um outro edital. E aí muita gente não fez essa inscrição, aí quando a gente reabriu a segunda fase do mesmo edital, ele teve uma adesão muito alta, inclusive acho que foi o edital que eu considero que teve mais sucesso, foi esse de premiação, e para mim acho que pelo menos esse foi o mais útil, assim, né, em termos de realmente perceber que ele chegou sem grandes dificuldades, né. E erros de digitação nos editais, assim, tinham alguns bem... A nossa sorte é que tinha um comitê externo, né, porque nesse contexto, como era um alinhamento muito grande entre a equipe, tanto o comitê externo, a comissão de acompanhamento e também a comissão de avaliação dos editais, qualquer erro ele era corrigido muito rápido, né? Em fração de um dia, a gente fazia uma outra retificação para corrigir esse erro, e era interessante dessa forma, porque acabava que eu não precisava ter uma outra instância maior de alguém ir lá impugnar o edital, alguém fazer algo mais danoso no sentido do processo, do prazo, e de certa forma foi bom isso acontecer, porque a gente tinha também uma certeza que as pessoas estavam acompanhando os processos, né? E as mitigações foram isso, né? A gente fez reelaboração das datas, os processos internos de revisão também, né? E a validação interna da documentação. Porque também, como era tudo urgente, com prazo curtíssimo para ser executado, tiveram falhas na verificação de documentação e que o comitê externo que apontou para minha alegria, né? Tinha coisas que, a parte de ter a sociedade participando também tem isso, que gera uma fiscalização interna entre todos, né? Quem está participando e quem não está. Então, um artista, querendo ou não, ficava de olho no outro para saber se o outro estava se registrando corretamente, se o CNPJ do outro estava adequado ou não. Aconteceu muito isso, foi um pouco desgastante, né? Teve gente que a gente teve que fazer desclassificação, e mesmo assim, teve sobra do recurso do governo federal, a gente deixou de aplicar 360 mil na época, muito porque alguns foram eliminados e porque teve a baixa adesão de alguns editais, e o tempo era muito curto para refazer um outro edital, fazer a transferência do recurso para um outro local. E aí, quando encerrou, a gente teve que deixar esse recurso. Ele, em tese, pelo governo federal, iria voltar aos cofres públicos no dia 10 de janeiro desse ano. Mas, para nossa alegria, o governo federal deixou dar continuidade e agora os municípios vão poder fazer uma segunda rodada ou uma segunda fase com esses recursos que sobraram. Então, de certa forma, valeu a pena, né? O município de Águas Lindas tinha recebido 1.400.000, era muito dinheiro. E, infelizmente, mais da metade dos municípios não fez essa adesão da lei por conta do prazo. Era algo um pouco arriscado, porque o risco era de ter muitos erros e falhar na execução.
porque o prazo era muito curto. E aí, de certa forma, muitos abriram mão, assim, muitos municípios desistiram totalmente de fazer a adesão e, infelizmente, a classe artística ficou de fora, né, de muitos municípios. E é isso, gente. Eu finalizo por aqui. Vou deixar meu Instagram aí para alguém que queira olhar e tal. E a gente pode abrir para as perguntas também, né? Quem quiser, pode ficar à vontade. Deixa eu só ver se teve alguma interação aqui no documento. Ah, que deu certo. Olha só. Vou ler aqui as perguntinhas. Tá dando para vocês olharem. Tá dando para vocês verem aí, né? Deixa eu só ler elas aqui. Eu tinha perguntado o que vocês pensam sobre gestão pública, né? Muita gente colocou aqui sobre ser melhor flexibilizada, né? Concordo muito. Porém, é importante lembrar muito sobre a questão da civilização. É importante lembrar muito sobre a existência dela, né? É muito interessante a gente pensar que ela existiu justamente para tentar coibir as práticas corruptas, né? Então, eram tantas práticas corruptas que as pessoas na época tiveram ideias, né? Lá no tempo de Max Weber, né? Sobre administração e burocracia, ele entendia que era interessante colocar esses regramentos. E aí, a partir desse regramento, as pessoas não iam poder burlar as regras e não iam poder utilizar dos recursos do jeito que eles bem quisessem. Então, era obrigatório seguir a lei, que é o que eles chamam de discricionariedade, né? E aí, o gestor tem que seguir. Mas isso é muito complicado, porque acaba engessando, né? Só que é um engessamento para trazer uma certa segurança, para ver se ninguém vai tentar desvirtuar ou fugir dos princípios, né, da administração pública lá, né, que é aquela questão de moralidade, impessoalidade, transparência, tudo isso tem que ter porque é um recurso público. Aí, para garantir a transparência, você tem que publicar. Para garantir a participação, você tem que publicar também com ampla divulgação. Tudo isso é necessário, né? E aí acaba que isso também, do ponto de vista de quem vai tentar executar, é muito complicado, porque às vezes você quer fazer rápido, mas esse rápido você também tem que ter cuidado para não excluir as pessoas do processo. A gestão pública é de extrema importância, mas, ao meu ver, precisamos atualizar tanto os servidores quanto as secretarias. Isso aí é muito pertinente. A questão da atualização, nessa pandemia principalmente, né? Não sei se vocês deram para notar isso, muita gente teve essa dificuldade com as tecnologias e a gente se viu agora obrigado a se atualizar, né? Antes era uma coisa muito, vamos promover a atualização, mas agora muita coisa só pode acontecer por meio digital, então os governos, de certa forma, foram forçados a essa digitalização e a essa atualização. Os servidores tiveram que se ver necessitados de treinamento. E a mudança das regras também acontece, né? Está vindo aí, por exemplo, a nova lei de licitação, os servidores vão ter que se atualizar em todas essas regras. Algumas coisas tem um ordenamento jurídico externo que vai coibir, né? Vai obrigar as pessoas a se atualizarem. Então, é muito importante, assim, que isso aconteça, mas também é importante que o gestor tenha ciência que os servidores precisam dessa atualização. Às vezes tem gestor que nem lembra, né? Tem gestor também que nem se atualiza, mas é importante que isso sempre aconteça. Políticas públicas, acredito que podem ser governamentais ou não, influenciam a vida das pessoas, melhorias de alguma situação, problema. Isso mesmo, né? Política pública, eu sou suspeita, né? Sou muito apaixonada pela área justamente por isso, porque eu entendo que tem que ter alguma ação para realmente melhorar algum problema, né? E é justamente por meio da gestão pública que isso acontece. E se tem o dever de legislar e fiscalizar os projetos, com certeza. Fiscalização eu acho que é a parte mais pertinente, eu acho que é a parte mais difícil de executar a política pública, porque às vezes você está muito ocupado em colocar a política para rodar. Na hora de fazer o processo inverso de avaliação e revisão dessa política,
que é justamente a fiscalização, a gente também percebe falhas, porque também o corpo técnico não está tão habilitado, né? A Beatriz perguntou aqui para mim se teve alguma morosidade no enfrentamento para trazer as ferramentas para auxiliar nas iniciativas digitais, devido aos processos internos. Essa morosidade dessas ferramentas, eu vou falar a principal morosidade, né? Foi internet. A minha secretaria ficou sem internet durante 2 semanas. Aconteceu de eu ter que pagar do meu bolso mesmo, porque até o processo sair do papel, para eles fazerem a adesão lá com a empresa, acho que demorou umas 2 semanas. Eu não podia perder essas 2 semanas aí de prazo. E aí, no desespero, eu instalei uma internet lá por conta. E aí, a principal morosidade foi essa, assim, foi justamente porque estava na pandemia, o pessoal estava infrequente, simplesmente ninguém lembrou de mandar a conta para pagar, cortaram a conta, e até fazer a religação de novo, já atrapalhou metade da vida, né? E aí, são coisas que acontecem no dia a dia da gestão pública, assim, é como se fosse a sua casa, né? Se você esqueceu de pagar alguma conta, dependendo do contexto da conta, ela vai ser cortada, e são várias contas chegando, né? Uma escola, por exemplo, um município que tiver, sei lá, 50 escolas, você monitorar 50 contas de água, luz e telefone que chega lá, que geralmente elas chegam, a gente acha que não paga, mas elas pagam, né, para subsidiárias aí, e isso tudo é moroso. E nesse enfrentamento também, a gente também, peraí, essas morosidades foram essas, né, mas geralmente, como eu consegui ter um engajamento da equipe, foi bom por isso, assim, eu percebi também uma certa flexibilidade em aderir da equipe em si, né, a gente teve dificuldade estrutural, mas da parte de vista dos recursos humanos em si, das pessoas, foi muito interessante observar que teve essa adesão da equipe, né. Externos que influenciam a gestão, certo. A gestão pública é complicada, pois tem fatores externos e internos, né, que seria, pelo que eu estou entendendo, que influenciam na gestão. Sim, os internos, que é a questão da gente avaliar também o que tem de falha, né, internamente, para tentar reforçar, para ver se a gente consegue driblar essa questão externa, né. E o que vem na mente, deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Administração, iniciativa pública, na questão da política para o coletivo. Isso mesmo, gestão pública, para mim, é pensar o coletivo. E que bom que o pessoal tá percebendo isso também. E o que vem na mente quando falam de burocracia, né, gente? Meu Deus. Teve gente que colocou aqui que é problema, processo travado, problema de novo. Teve gente que falou que envolve muita documentação e que o processo rodando das secretarias é esquecido no pé da mesa, com certeza. E ordem, a burocracia também é uma questão de ordem, né? E aqui tem, quantos mais processos burocráticos são, né? Alguns projetos não vão para frente pela burocracia. Barreiras que as pessoas colocam, um aumento de processos desnecessários. Gente do céu, essa parte é a mais complicada, né? Porque alguns processos desnecessários, a gente poderia entender, é desnecessária a questão, talvez, assim, de papel, né? A gente pensa, nossa, para que tanto papel? E aí alguém até apresentou aqui a questão de ser resolvido digitalmente. Algumas coisas precisam que a questão de autorização, né? Algumas coisas e alguns recursos vão precisar do gestor, da autorização do prefeito, outra autorização é de outra pessoa, de outra pasta, que geralmente precisa, porque tem que ter aquela questão de observância, todo mundo tem que estar observando a regra. E aí, essa questão, quando é digital, ela é mais fácil, né? Você mandar para o gestor e assinar digitalmente, que é uma coisa que hoje em dia facilita muito. Mas no dia a dia, quando é um documento imenso, que você tem que tramitar de um lugar para o outro, um processo físico, pegar a remessa, carregar o processo para lá e para cá. O processo está errado, voltou lá na secretaria para corrigir. E depois devolveu para ver se está certo. Tudo isso realmente gera muita, muita morosidade. E é o que atrasa muito, assim. Municípios que são pequenos, que têm essa dificuldade, eles vão ter realmente... assim, eles já não têm a estrutura. Então, até acontecer esse processo de digitalização para facilitar,
eles vão ter também mais dificuldade ainda para fazer essas compras públicas, né? Então, infelizmente, o que trava muito uma licitação, por exemplo, vai ser a questão dos erros. Eu nem vou dizer muito a questão da burocracia em si, mas é o erro que não tem essas ferramentas que podem ajudar na hora de desenvolver algo mais urgente. Embora tinha, deixa eu ver aqui a Patrícia, embora tenha tido dificuldades, deu certo em divulgar para o pessoal da cultura da cidade de Águas Lindas. Essa divulgação deu certo, ao passo que a gente conseguiu, eu nem lembrei de falar isso, né? Mas a gente conseguiu fazer a divulgação em banner, em stand na cidade, conseguiu colocar carro de som, conseguiu fazer panfleto, conseguiu fazer divulgação em rádio, só que tudo isso, assim, de rádio, por exemplo, foi parceria, assim, não ia dar tempo da gente fazer um processo licitatório de compras para escolher alguma entidade para fazer essa divulgação. E aí o pessoal divulgou na boa vontade mesmo, na época, e teve também divulgação da própria comunidade, né, os servidores, o pessoal também que era do Fórum de Cultura engajou muito nessa divulgação interna. Então, isso foi muito, muito importante para aumentar a participação das pessoas, né, dentro desse processo. E aí, essa divulgação foi muito efetiva na época. A gente fez um Instagram, e tudo era muito orgânico, né? Não era muito profissional, né? A gente fez um Instagram interno, a gente tinha feito uma página também dentro do Facebook, e aí a gente publicava os status, né? Colocava os avisos, se estava prorrogado, o que não estava. E às vezes colocava também a questão das datas também, né, para o pessoal estar mais atualizado. E saía fazendo hashtag, tudo de estratégia de comunicação a gente tentou também, né? São outras metodologias também que fazem parte. A comunicação realmente ela é uma aliada muito importante, né, nessa hora, tanto na comunicação interna como na externa, né, para trazer esse alinhamento para a comunidade e para a equipe também. Deixa eu ver se tem mais. Acho que foi só isso. Processos travados, documentação, fiscalizar. Basicamente acho que é só isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Gabriel Araújo, parabéns, arrasou no projeto. Conhecia um pouco sobre ele, mas só agora eu tenho a dimensão do quanto de trabalho que deu para fazer rodar. Deu muito trabalho, Gabriel. Nossa. Quando eu penso, às vezes eu me pergunto onde é que eu estava, que a gente inventou, né? Porque, sério, hoje parece que passou, né? Mas na época, assim, tem dias que eu chegava e falava, nossa, e agora? Vai dar certo? Porque o prazo, né? Tudo que você tem que trabalhar com prazo extremamente apertado dá muito, muito trabalho, é aquela adrenalina, né? Mas eu agradeço muito, assim, a minha equipe, né? A Lara, a Fernanda, a Jo, teve a Gabi, teve o... Gente do céu, esqueci o Clairton, né? O meu estagiário. Todos perfeição demais. Teve a Samira também. E os estagiários foram uma força muito grande, né? Que eles ajudaram muito na época. E eles eram extremamente ágeis, né? Se eu estiver esquecendo de alguém, me avisa aí, por favor. E a minha equipe era muito pequena, né? Isso que também foi um pouco puxado. Eu não sei até que ponto que foi, né? Porque também o bom de ser pequeno é que a comunicação às vezes parece que flui, né? Mas a questão de recursos humanos era bem pouca, né? Acho que nós éramos apenas 8, né? Para tentar fazer rodar o processo. Então isso também foi muito desafiante, né? E de certa forma eu creio que deu certo, porque pelo menos, mesmo que a gente não tenha conseguido pagar, porque o objetivo não era pagar, era destinar o recurso. Então, mesmo que ele tenha chegado esse ano, foi positivo para mim, eu já fico extremamente feliz. E o melhor de tudo é que ainda ficou recurso para ser utilizado esse ano. Isso não estava no nosso controle, claro, né? A gente achava que ia voltar o recurso no ano passado, então, para a gente, a intenção era evitar que isso acontecesse. O melhor de tudo que tem essa segunda rodada aí disponível, né, para a galera. E aí, gente? Perguntando se tem mais alguma pergunta. Olha, já acabaram as perguntinhas, gente. É isso. Deixa eu ver aqui.
Acabou, então. Foi muito bom participar aqui, ouvir vocês, ouvir as perguntas. Foi muito interessante ver essa participação interna, essa participação de vocês aqui e ler essas perguntas também. Eu agradeço muito pela oportunidade, a Campus Party, e aos envolvidos, quem assistiu, quem pôde participar também. Agradeço muito pelo reconhecimento, tá bom? Muito. Deixa eu só remover a tela aqui. É isso, gente. Muito obrigada aí. E até a próxima, né? Espero revê-los em breve aí. E, enfim, né? Amor por águas lindas, né, gente? Fala sério. Tchau aí. E até a próxima.